Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Elias José, eu sou psicólogo. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho hoje sobre um tema que eu acho super importante. Mas antes de iniciar isso, eu não tenho como deixar de agradecer a organização, na pessoa da professora Tatiana Marcelo, o convite para estar participando nessa 27ª Jornada Internacional de Direito. É um grande prazer estar aqui com vocês, é um grande momento para a gente poder estar conversando sobre isso que é muito legal e muito importante nessa trajetória de preparação, nessa trajetória de olhar, de como melhorar a qualidade de vida, como melhorar toda essa questão de estudo também, aliado a essa questão da qualidade de vida. Então isso é fundamental nos dias de hoje, porque cada dia que passa as pessoas estão cada vez mais se dedicando, cada vez mais se debruçando em cima dos livros e muitas vezes perdendo um pouquinho da noção, perdendo um pouquinho do equilíbrio entre a questão da qualidade de vida e a questão do estudo. Então o título da palestra que a gente vai estar apresentando para vocês é Qualidade de Vida, Autoconhecimento e Saúde Mental, seus novos aliados rumo à aprovação. Por quê? Como eu disse para vocês, é muito importante estar falando um pouquinho sobre esse tema. Aqui para vocês poderem me conhecer um pouquinho do meu currículo, um pouquinho das minhas produções, daquilo que eu acabei trazendo aí para hoje em dia, para que se tenha materiais sobre esse tema e sobre várias outras coisas também, no qual eu estudo e que são super importantes. Bom, eu faço um convite para você nesse momento, para que você possa refletir um pouquinho em cima dessa frase que eu trago para vocês. Que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos. Isso é uma frase super antiga, que foi dita por um filósofo e que nos faz refletir muito sobre essa questão toda. O que isso quer dizer? Eu estou aqui apresentando para vocês nesse momento essa palestra e cada um está me interpretando de um jeito diferente, cada um está me vendo de uma maneira diferente. E isso é o que vai determinar a questão das coisas da vida, que vai determinar como eu lido com a vida de uma forma geral. Da mesma forma que diz respeito à questão do estudo, que diz respeito à questão da qualidade de vida, que diz respeito a tudo, porque vai depender muito como você vai estar interpretando as coisas nesse processo todo. Então, começando, eu faço um exercício e convido vocês a que vocês olhem um pouquinho dessa imagem aqui e pensem que não tem certo, não tem errado, absolutamente não tem nada que a gente possa dizer, certeza absoluta isso aqui, certeza absoluta aquilo ali, mas que façam com que a gente possa estar refletindo e estar olhando um pouquinho. Então, vou ficar 10 segundinhos de boca fechada para que você possa olhar um pouquinho, para que você possa ver nessa imagem que você está enxergando, né? De repente a gente pode estar vendo aqui, né? As pessoas podem estar dizendo, eu vejo aqui elefantes refletindo no lago, eu vejo cisnes aqui em cima, eu vejo água, eu vejo uma montanha, eu vejo árvores secas, uma pessoa aqui de repente que possa estar vindo aqui na nuvem, possa estar vindo aqui nesse galho aqui de uma forma geral. Existem várias imagens e várias situações. Quando eu lancei essa imagem para vocês, para cada um chamou atenção a algo diferente. Para cada um trouxe uma informação e um olhar daquilo que era importante para que a gente pudesse fazer. E isso é que faz com que a gente acabe se perturbando, porque é a interpretação que eu faço dos fatos. A imagem é a mesma para todos vocês, mas cada um olhou para ela e cada um viu essa imagem de um jeito diferente. Isso é importante para a gente poder saber e poder nortear a nossa caminhada, para poder nortear a nossa vida como um todo. Eu preciso sempre estar olhando de que forma eu vou interpretar aquela situação X, Y, Z e da mesma maneira que forma eu estou interpretando os estudos, de que forma eu estou lidando com essa maneira de fazer tudo aquilo que eu preciso fazer ao longo dessa minha caminhada, desse processo todo. Toda decisão, ela é precedida de uma motivação, né? Então eu preciso estar motivado por algo, eu preciso estar fortemente interessado, motivado a fazer aquilo ali. Mas a gente precisa entender uma grande coisa. A motivação não é algo que vem externamente. A motivação é algo, uma sensação, um sentimento pessoal e intransferível. Se eu não me sentir motivado, não adianta ter 30 pessoas à minha volta dizendo você tem que se motivar, olha só quantos concursos vai ter, olha só que é muito legal. Não dá, eu não consigo fazer isso. Então eu preciso ter clareza, eu preciso ter entendimento, que eu preciso desenvolver assim, essa minha automotivação. Eu sempre falo que motivação é um sentimento pessoal e intransferível. Cada um se motiva por aquilo que ele acha que tem que se motivar, cada um se motiva por aquilo que ele acha que é importante se motivar. Então, prestando atenção nesse sentido que eu estou falando aqui, toda decisão ela é precedida por uma motivação. Então, se você decide estudar, se você decide trabalhar de uma forma mais equilibrada, isso parte de uma decisão que é vinda de uma motivação que está ali, né? Então,
A decisão de realizar uma prova, né, da OAB, a decisão de realizar um concurso público, ela é precedida por uma motivação, seja ela qual for. Se você decidiu, vou sentar para estudar, que é uma caminhada árdua, que é uma caminhada longa, que é uma caminhada que eu preciso fazer com muita dedicação, eu preciso estar motivado para isso. Eu não preciso estar extremamente motivado, uma motivação lá, nota 1000, mas eu preciso estar pelo menos com uma motivação possível de fazer com que eu ande para frente, possível de fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Senão nada acontece. Senão é aquele negócio que a gente começa a estudar, puf, cai. Começa a estudar, puf, cai. Então, muito importante a gente pensar nesse sentido, dessa maneira, né? Então, essa motivação ela é um fator determinante para que as coisas possam acontecer, como diz aqui, né? Ela é direcionamento, intensidade e comprometimento para a preparação para qualquer tipo de prova nesse sentido. Então, eu preciso estar olhando para isso, eu preciso estar vendo essa situação toda, eu preciso estar percebendo a forma como eu vou lidar para que as coisas possam acontecer de um jeito muito legal. Partindo do pressuposto, como eu disse para vocês anteriormente, e reforçando, não tem como alguém motivar você se você não estiver motivado, se você não estiver com vontade de fazer um negócio. E não é aquela coisa assim, vamos lá, vamos se motivar, pessoal, vamos estudar, vamos pra frente. Não é isso. É uma motivação que pode até ser, não tem problema nenhum. Não estou criticando quem faça isso ou quem gosta disso. Mas estou trazendo a informação e trazendo para vocês pensar. É a maneira como eu tenho essa motivação minha interna para poder estar fazendo isso, para poder de alguma maneira estar enfrentando toda essa situação, enfrentando tudo aquilo que é importante ao longo dessa minha caminhada e ao longo dessa minha trajetória de estudos, que é uma trajetória, como eu disse para vocês, árdua, longa. Sempre eu falo assim, quem se prepara para uma prova, para um concurso, não é uma corrida de 100 metros, né? Que em segundos a gente chega lá. É uma maratona, no qual eu preciso estar constantemente preparado, preciso estar constantemente alinhado para que isso possa acontecer. E aí isso vai fazer com que eu tenha cada vez mais motivação para seguir ali na frente. Posso pensar, uma prova da ordem, são 3 meses. Não, não são só 3 meses. Ela está incluindo muitos outros fatores, muitas outras etapas também, que não é só 3 meses que eu vou estar envolvido. Por isso não é segundos para chegar ali. Por isso é uma maratona e eu preciso estar atento para poder chegar lá com fôlego, com folga e com tranquilidade e principalmente com qualidade de vida. Porque não adianta nada eu pensar, não adianta nada eu fazer, não adianta nada eu acabar realizando algo e chegar como ali na linha final. Todo arrebentado, todo estourado, não adianta nada. Então eu preciso estudar, eu preciso estar motivado e eu preciso tranquilamente ter essa questão de ter qualidade de vida também. Mas isso tudo vai depender de todo o meu esforço e a minha dedicação. Então, acompanhando aqui para dizer para vocês, toda intensidade de comprometimento, né, ela vai gerar uma adaptação na rotina diária, que automaticamente vai gerar uma modificação no comportamento e vai modificar no impacto de hábitos de vida mais saudáveis nesse momento. Então, assim, o que eu preciso entender, né? É um grande circuito. Eu puxo aqui, empurro lá, eu puxo aqui, empurro lá e vai dar ali na frente para que as coisas possam acontecer. Vocês podem estar pensando, isso aqui a gente está entendendo, a gente está percebendo, mas eu preciso ter a noção exatamente de como isso tudo funciona dentro da cabeça da gente, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Porque é muito fácil eu falar sobre tudo isso, é muito fácil dizer, não, eu tenho estudo, eu equilibro o estudo, ou não, eu tenho qualidade de vida. Não, o grande lance é como eu faço isso, como eu coloco isso no meu dia a dia e como de alguma maneira eu acabo fazendo com que isso se transforme realmente num hábito. Múltiplos ajustes e modificações na rotina geram o estresse. Por quê? Porque eu estou acostumado a funcionar de um jeito. E se de repente eu começo a propor muitas mudanças, mesmo que essas mudanças sejam mudanças saudáveis, mesmo que essas mudanças sejam mudanças importantes para a minha vida e para o meu dia a dia, isso não impede de gerar um pouco de estresse, como eu costumo dizer. Eu sempre uso a analogia, o exemplo da questão do sentimento, né? Eu posso gostar muito de uma pessoa, eu gosto muito de uma pessoa, mas não quer dizer que eu gosto dela 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Vai ter em algum momento que esse sentimento positivo, que esse gostar dessa pessoa vai me gerar um determinado estresse. Então isso é natural, isso é do ser humano, isso vem realmente ao encontro daquilo que a gente acaba vivendo e aquilo que a gente acaba fazendo. Então eu preciso estar muito com os pés no chão nesse processo todo de estudo para poder saber que por melhor que seja, por mais agradável que seja, por mais entregue que eu esteja a fazer todo esse estudo, ele vai me gerar um certo nível de estresse e isso é importante, né? Que eu estou fazendo todo um processo de adaptação nesse momento ao meu organismo. Então eu preciso entender que existem níveis de estresse, eu preciso entender que existem estresse positivo, estresse negativo. E preciso entender que muitas vezes, ou a maioria das vezes, o estresse mediano ele é um protetivo para a nossa vida. Então se você está num momento de estresse e você está percebendo isso, pare, avalie e olhe
porque ele está protegendo o seu pensamento, está protegendo o seu corpo de alguma coisa que possa estar ruim e possa acontecer ali na frente ou até mesmo nesse momento que você está fazendo. Vocês podem estar se questionando, tá, Fernando, mas como é que eu vou fazer isso estudando? Como é que eu vou fazer isso de alguma maneira se eu tenho que estudar? É muita matéria, é muito tempo, tem muita gente estudando, a concorrência e tudo mais. Pessoal, não existe fórmula de bolo, não existe receita de bolo, não existe nada que eu possa dizer magicamente, 1, 2, 3, agora vocês vão ter uma melhor qualidade de vida, agora vocês vão ter uma melhor condição de estudo nesse processo todo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quanto mais vocês se conhecerem, quanto mais vocês tiverem um autoconhecimento, mais fácil vai ser para lidar tudo isso e toda essa jornada que vocês vão se preparando para uma prova. Isso é muito importante. Não adianta eu querer sentar e achar que eu funciono da maneira XYZ sem parar, sem pensar e sem me olhar como eu funciono. Então isso é muito importante eu parar e ver de que maneira isso pode estar gerando. E não é incomum que de repente quando eu começo a gerar esse nível de estresse, acende um botão vermelho na gente, né? Pai, eu não estou olhando para ele, então olhe para esse botão. Olhe para esse botão porque ele está dando um alerta. E isso está intimamente ligado a não ter qualidade de vida. Está intimamente ligado a ultrapassar os seus limites. O que esse botão vermelho pode nos dizer? Que existe uma grande usina e uma grande energia nos movimentando nesse momento, que é natural e normal, né? Da mesma forma que eu digo sempre assim, a ansiedade, ela também todo sentimento, ele tem um lado que ele pode ser produtivo e o outro não. Você imagina se você fosse uma pessoa super tranquila, super zen, zero de ansiedade, zero de nada, e você resolvesse atravessar a rua nesse ritmo. Vou lá atravessar a rua numa boa, tudo olhando tranquilamente, o que pode acontecer? Você ser atropelado. Porque você tem que estar olhando para isso. Você tem que estar vendo que existe uma certa energia, uma certa adrenalina dentro de você para que as coisas possam acontecer. Então, a ansiedade, ela é uma grande usina na gente. E a gente precisa sempre olhar para ela e poder perceber que existe uma grande diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Por quê? Porque a normal é isso que eu falei para vocês. A normal é essa que vai me deixar mais sereno, mais tranquilo no meu dia a dia, né? Aqui vocês depois vão poder acompanhar direitinho, a lâmina vai estar colocada para vocês poderem ler todos esses itens que dizem de uma ansiedade normal, que eu acho que é muito importante a gente saber como a gente está dentro de uma ansiedade normal ou não. Dentro dessa questão toda, para vocês terem só uma noção mais rápida, assim, ó, ela é um sentimento normal, desagradável e transitório, tá? Quando ela é normal, ela é transitória, ela vai passar. Ela está aqui, mas ela vai passar. Por quê? Porque é uma ansiedade direcionada, uma ansiedade frente a alguma coisa. Nos dias de hoje, eu tenho visto muito essa questão toda de uma ansiedade mais forte, uma ansiedade mais patológica, uma ansiedade mais densa na vida de todo mundo, que é o que a gente chama de ansiedade patológica, né? Que é o quê? Que é uma ansiedade exagerada e desproporcional. É uma energia que nos movimenta, só que nos movimenta e nos acelera muito, nos coloca muito para frente, e só que isso faz com que se tenha um grande prejuízo e um grande desgaste nesse processo todo. Então eu preciso olhar para isso e preciso ver se eu estou, em que momento de ansiedade eu estou, em que momento que eu estou lidando com tudo isso, porque isso está intimamente ligado à minha qualidade de estudo, à qualidade de vida e à minha produção realmente, porque dependendo de como eu estiver lidando com isso, eu vou ter o meu resultado ali na frente. Se eu estiver lidando de uma forma geral, de uma forma legal, vou ter um resultado bom. Se eu não estiver lidando de uma forma normal, entre aspas, né, porque a normalidade hoje em dia é muito entre aspas, mas de uma forma que eu possa ser aceitável, vai ser mais complicado e mais difícil para mim ali na frente. Então, o indesejável, o que é? O indesejável é que o nível de ansiedade se eleve em demasia e que provoque o prejuízo. Ou seja, eu preciso estar sabendo, eu preciso estar me autoconhecendo, porque isso vai fazer com que eu mantenha a minha ansiedade dentro de um processo de normalidade, dentro de um processo de tranquilidade, para poder lidar melhor com isso aí. Então, eu preciso ter essa percepção. Então, como diferenciar aqui para vocês? Ansiedade normal, reação ansiosa de curta duração autolimitada, relacionada ao estímulo do momento. Ansiedade patológica, reação ansiosa de longa duração, não relacionado a estímulo do momento. Ou seja, eu posso ter ansiedade frente a qualquer circunstância, eu não preciso ter estímulo nenhum. Então, eu vou ter toda essa minha caminhada, eu vou ter todo esse meu olhar em cima disso, e eu preciso estar atento para não deixar com que esse sentimento e essa ansiedade tome conta do meu dia a dia, tome conta do meu estudo, que automaticamente vai me gerar prejuízos e vai me gerar a questão de doenças de uma forma geral. Aqui uma curva que a gente possa estar vendo, que é a relação de estresse e performance. Quanto mais baixo o nível de estresse, mais baixa a performance. Eu posso estar num momento de sono, de alerta, e aí eu vou para um momento ótimo, um estresse mediano, de muita ansiedade, eu começo a cair, desadaptado e esgotado quando eu estou num estresse alto. Então a gente pode pensar assim, bom, como é que eu chego nesse estresse mediano, né, para que eu possa ter uma performance melhor? Eu preciso me conhecer. Quanto mais eu me conhecer,
melhor vai ser para mim. Quanto mais eu tiver capacidade e condições de saber quem eu sou, como eu lido com as minhas emoções, mais fácil vai ser para eu poder lidar. Essa foi uma curva que foi feita em 1908 por dois cientistas de Harvard, Yerkes e Dodson. E aí, quando eu fiz meu mestrado, em 2012, eu defendi meu mestrado, eu pensei muito em como olhar para isso e pensar de repente assim, ó, se essa curva ainda estava no momento de validade de maneira de dizer, mas se ela estava ainda sendo o que a gente podia usar ou não nesse processo todo. Aí eu fui lá, fiz a minha pesquisa com estudantes da prova da ordem e verifiquei o seguinte: estudantes da prova da ordem que estavam menos estressados não passaram. Estudantes da prova da ordem que estavam mais estressados também não passaram. Estudantes que estavam no nível mediano conseguiram a aprovação. Como é que a gente vê isso? Tem testes para que a gente possa avaliar essa questão do estresse, tem testes que a gente possa perceber como é que realmente isso tudo funciona na vida de uma pessoa, com sintomas físicos, sintomas emocionais, com uma série de sintomas que tem aqui. Então, lembre-se, quanto mais você se conhecer, o seu nível de estresse vai estar mediano, melhor vai ser a sua performance. Não tem outra forma, não tem fórmula mágica. O que eu preciso entender é isso. Eu preciso estar no nível mediano para que as coisas possam fluir e possam funcionar de uma forma geral. A importância das emoções na hora da prova. Por que eu falo isso, né, pessoal? Esses números que eu coloquei aqui são números que eu busquei através da minha experiência, através de todo o processo que eu fui vendo e fui percebendo de como as coisas funcionavam. Por quê? Eu vi que as pessoas estavam muito bem preparadas, elas acabavam não conseguindo passar, e as pessoas que também não estavam preparadas emocionalmente, elas também não passavam. Então não adiantava só uma coisa ou outra nesse momento. Eu preciso ter uma coisa de equilíbrio entre questões emocionais, questões técnicas, e uma pitadinha de sorte sempre é bem-vinda, né? Por que eu falo isso? Isso aqui são números que eu busquei de uma forma empírica, eu não fiz uma pesquisa em relação a isso, mas eu divido a prova em 3 pontos, né? Conhecimento técnico, conhecimento emocional e uma pitadinha de sorte. Eu equilibro os dois, entre conhecimento técnico e conhecimento emocional, eu equilibro os dois. Eu coloco que é 45% de cada um e 10% de sorte, porque a sorte sempre é muito bem-vinda, ela vai chegar sempre muito bem, mas eu preciso ter este equilíbrio no meu conhecimento técnico e no meu conhecimento emocional. Quando a gente está olhando uma pessoa assim, que ela está totalmente tranquila emocionalmente, mas não tem bagagem técnica, não adianta nada, né? Ela precisa ter toda uma bagagem técnica. E eu já acompanhei muitas pessoas com bagagem técnicas excelentes, que chega lá na hora que acabam não conseguindo ter a aprovação, porque emocionalmente não conseguiram se tranquilizar, não conseguiram de alguma maneira entrar num nível de eixo, não entrar num momento de maior tranquilidade para que as coisas pudessem acontecer. Então eu preciso ter esse equilíbrio para eu poder ter meu resultado ali na frente, que é o mais importante desse momento da prova, né? Outro conceito que eu acho que é bem interessante que a gente possa estar olhando, que é a questão da autoeficácia. Como eu falei da questão do estresse anteriormente, a gente vai olhar um pouquinho nessa questão de como a autoeficácia ela pode ser útil e como a autoeficácia ela vai ser extremamente importante nesse momento também, né? Para a gente poder ter uma noção de conceito aqui, a autoeficácia são as crenças sobre o nosso próprio valor, nossas potencialidades e nossas capacidades. Quanto eu acredito nisso, quanto eu tenho de crença positiva em tudo isso para que as coisas possam funcionar. E quanto somos capazes de colocá-las em prática para realizar ou enfrentar algo. Então, eu preciso ter noção assim, o quanto eu vejo isso, qual é a minha capacidade, a minha condição, a minha autoeficácia para que as coisas aconteçam. Então, nada mais é do que a crença que a gente tem para que a minha autoeficácia possa funcionar ali na frente. Eu preciso ter essa noção de quanto eu posso colocar as coisas para frente, o quanto eu consigo levá-las para frente, para que a gente tenha um bom resultado ali no estudo e, consequentemente, nas provas em relação a isso, né? O que eu preciso entender também, né? O que é importante a gente parar, pensar, olhar, né? Por que a autoeficácia é importante que a gente possa ver aqui, né? Que nos dirá quão capazes somos ou estamos, né, para lidar com a nova demanda externa ou evento estressor, seja ela uma longa jornada de estudos, por exemplo, ou realizar uma prova e passar em concurso. Então, eu sou capaz ou não? O quanto eu me sinto capaz? Eu tenho capacidade, eu tenho condições, eu estou fazendo um trabalho que seja muito bom para mim, eu estou me conhecendo, isso vai fazer com que eu tenha condições de levar de uma forma melhor ou não? Quanto eu estou olhando para isso? Quanto eu estou vendo isso para que as coisas possam ser feitas de um jeito diferente? Então é muito importante mesmo que a gente possa estar olhando para isso e possa estar vendo de um jeito diferente, porque senão eu não vou conseguir levar meu estudo, eu não vou conseguir levar de forma alguma tudo aquilo que está ao meu alcance, tudo aquilo que está... que eu possa estar desenvolvendo ali naquele momento. Então,
eu preciso ter muita clareza disso, né? Quanto maior a minha autoeficácia, quanto maior as minhas crenças a respeito da minha capacidade, melhor vai ser para mim, né? Ah, Fernando, olha só, como é que eu desenvolvo isso, como é que eu vejo isso, como é que eu melhoro? Eu não tenho uma autoeficácia muito legal, eu não tenho umas crenças muito boas a respeito de mim. Bom, o que eu preciso parar e pensar no primeiro momento? Eu preciso olhar, preciso ver em que momento isso vai surgir, em que momento isso está solidificando dentro de mim, por que eu não tenho essas crenças muito bem solidificadas, por que eu não tenho essa autoeficácia muito bem estabelecida dentro de mim, e aí a partir disso eu poder fazer alguns exercícios cognitivos e comportamentais, buscar ajuda se for preciso, né, para que isso tudo possa ser modificado e alterado. Toda a questão que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente pode ser modificado e alterado da mesma forma que o nosso comportamento. E para tudo isso eu preciso ter eu preciso ter hábitos saudáveis, porque se eu não tiver hábitos saudáveis, o que adianta eu estar buscando e correndo atrás de uma boa prova, de um bom concurso, seja do que for, se eu não estou bem, se eu não estou legal, se as coisas não estão boas para mim de uma forma geral. Então eu preciso ter noção de que hábitos saudáveis são extremamente importantes, né, nesse momento. Por quê? Porque eles vão tranquilizar, eles vão melhorar a tua memória e eles vão diminuir o nível do teu estresse. Sono, alimentação, esporte e lazer. Né? São 4 pontos que a gente precisa ter clareza para que a gente possa ter um hábito saudável. Ah, Fernando, olha só, falta dia, falta hora, como é que eu vou ter tudo isso de uma forma geral? Bom, alimentação todo mundo tem que se alimentar, dormir todo mundo tem que dormir, né? Um esporte sempre é legal, uma atividade física sempre é importante. E a questão de um lazer também. Às vezes as pessoas estão estudando para concurso, para prova, seja lá para o que for, e de repente elas ficam lá preocupadas de que eu não posso ter lazer. Por que não? Não estou falando um lazerzão, né? Ah, um monte de coisa. Não, um lazer. Aquilo que vai aliviar a sua mente, aquilo que vai aliviar a sua cabeça, que vai deixar com que tu tenha mais energia. Tudo isso vai fazer com que tu busque mais energia para que as coisas possam acontecer e você ter uma tranquilidade muito maior. O sono, o que é importante? Ele é fundamental para a fixação do conteúdo que você vai estar fazendo, né? Isso vai melhorar a questão da memória, isso vai melhorar a tua capacidade de entendimento das coisas, né? Então assim, tem dias de estudos e noites mal dormidas equivalem a digitar páginas de conteúdo no seu computador e depois não clicar no botão salvar. Então você vai estar lá, vai lá, faz e de repente você acaba não conseguindo ter momento de parar, de dormir, e isso lá, o sono, ele é extremamente importante para que você possa ter uma boa memória. O sono está intimamente ligado no humor. Então se eu não tenho um sono legal, automaticamente eu posso ter problema de humor ali na frente. Então isso é importante que a gente possa saber, porque isso vai fazer a diferença na nossa caminhada e na nossa jornada de estudos. Uma alimentação, né, equilibrada, com horários definidos, se assim vocês conseguirem, mas é extremamente importante também. Tem alimentos que vão deixar você mais cansado, tem alimentos que vão deixar você mais tranquilo, tem alimentos que vão facilitar a tua memorização. Então a gente precisa ter essa percepção para que as coisas possam funcionar. Há muito tempo atrás eu assisti uma entrevista, não foi uma palestra, uma entrevista onde um pesquisador falava sobre como melhorar a memória, né? Então ele disse o seguinte: olha, não se tem grandes perspectivas de como poder melhorar efetivamente a memória, mas tem 3 coisas que vão fazer com que você tenha uma melhor na sua memorização: uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade de alimentação e esporte. Essas 3 coisas, atividade física, essas 3 coisas vão fazer com que você tenha maior capacidade de memorizar aquilo que você precisa para fazer a tua prova, para fazer as tuas coisas que você está buscando, né? Então, da mesma forma que o lazer faz a questão de melhorar a tua capacidade mental, porque quem não gosta de ter um momento de lazer, quem não gosta de estar com pessoas que a gente gosta, quem não gosta de fazer algo que seja, tá, você não tem pessoas, você pode fazer sozinho? Pode. Quem não gosta de fazer algo que realmente traga prazer naquele momento? E vai fazer com que você tenha lazer, e lazer é muito bem-vindo sempre, né? Como eu disse, não precisa ser um lazerzão, mas um lazerzinho eu acho que pode ser legal. Nem existem essas palavras, mas eu estou trazendo elas como para ilustrar para vocês. O pessoal sempre me fala assim: eu faço academia, eu puxo ferro, tá, super importante, mas mais importante ainda é você fazer um exercício aeróbico. O aeróbico sim vai fazer com que as coisas melhorem, o aeróbico vai fazer com que você tenha maior formação de novos neurônios e vai fazer com que você tenha uma aprendizagem e uma memória melhor, né? Então acho que é extremamente importante a gente parar e ver que a junção dessas 4 coisas, né, sono, alimentação, exercício físico e lazer, vai nos dar uma maior capacidade de memorização, como eu falei para vocês, vai nos dar uma melhor capacidade de, até mesmo de enfrentar o dia a dia, vai nos dar uma capacidade melhor de poder estar fazendo tudo que a gente precisa fazer num ritmo legal, num bom momento, e as coisas vão estar fluindo da melhor maneira possível para vocês nesse momento. Então assim, prestem atenção, né, porque com hábitos saudáveis eu vou ter total capacidade de ter uma melhor e uma maior qualidade de estudos,
né? E é o que a gente está buscando, a aprendizagem, a gente está buscando a questão do estudo. E eu preciso fazer. Eu não posso ficar acomodado esperando que daqui a pouco mais as coisas vão acontecer e vão cair do céu. Eu preciso fazer. Então, vamos lá. Busque isso. Se você está muito desorganizado, escolha um dos 4 para que você possa começar a se organizar. Né? De repente melhora seu sono. Ah, não consigo, tá. Então faz um esporte, faz um lazer. Isso automaticamente vai melhorar o seu sono. Controle a sua alimentação. Porque isso tudo é um conjunto de fatores. Né? Nós somos um só. Então se a gente não estiver olhando para esse todo, vai chegar ali na frente, as coisas não vão estar legais. E aí as coisas não vão da melhor maneira possível, como elas poderiam ir e como elas deveriam ir na vida de todos nós. Muito bem. Dito tudo isso, eu vou convidar vocês agora nesse momento para um momento de reflexão, para que a gente possa ver, né, e a gente possa de uma maneira mais filosófica, de pensamentos, como eu costumo dizer, a gente poder entender um pouquinho mais e a gente poder estar um pouquinho mais à disposição para fazer algumas alterações, para fazer algumas modificações na vida da gente. Né? Como eu disse anteriormente, todos nós somos capazes de modificarmos aquilo que a gente quiser modificar. Então vamos lá e vamos pensar o seguinte. Quando a gente chega aqui, né, eu costumo dizer quando a gente chega na Terra, quando a gente volta, quando a gente nasce, como vocês quiserem chamar, né, a gente chega aqui e eu faço analogia como se a gente recebesse um livro em branco, para a gente pudesse escrever a nossa história. E na medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo totalmente a aprendizagem. Aprendizagem daquelas pessoas que nos criam, aprendizagem daquelas pessoas que estão na nossa volta. Nossos pais, nossos cuidadores, não importa. De alguém que você acabou crescendo nesse processo todo. Isso tudo vai preenchendo as folhas desse livro. Esse livro vai sendo preenchido com essa história, né, daquilo que você aprendeu, daquilo que você viu, daquilo que você olhou. As experiências e as vivências também vão colocando páginas nesses livros. Também vão escrevendo mais e mais páginas desse livro. Em um determinado momento a nossa história está preenchida. Nosso livro está preenchido até um determinado momento. Né, algumas páginas até onde a gente foi. Só que vai ter palavras, e vai ter histórias, e vai ter páginas desse livro com algumas coisas que não são legais. Palavrinhas como insucesso, incapacidade, impossibilidade, medo e incompetências. Situações reais que a gente viveu, mas estão lá escritas no nosso livro. Né? E a gente muitas vezes está com isso muito bem escrito, muito bem colocado ali. E a gente muitas vezes não consegue, de repente, modificar e alterar. E eu vou parar e pensar o seguinte, eu posso deletar essas páginas da minha vida? Eu posso simplesmente tirar elas? Não. Eu posso rasgar a página desse livro e dizer assim, isso nunca existiu? Também não. Né? Elas estão ali. Eu posso, de alguma maneira, eu posso vir e passar um errorex, meu tempo é errorex, um corretivo. Né? E eu posso, de alguma forma, também fazer com que isso tenha maior capacidade. Eu posso apagar, mas, de certa maneira, eu vou ter marcas ali naquele momento. Mas eu posso tranquilamente olhar para isso e poder escrever novamente. Só que escrever novamente sou eu que estou escrevendo. Sou eu que vou colocar ali naquele momento a minha capacidade, a minha condição de escrever novas coisas naquela parte daquele livro. Porque nós somos adultos. E adultos têm a sua história aqui na sua mão. Então eu posso tranquilamente com essa história que está na minha mão fazer diferente. Se eu aprendi de um jeito, ok, está aprendido. Mas eu sou adulto hoje. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então se eu posso fazer diferente, eu posso tranquilamente chegar e aí escrever a história que eu quero escrever. Fazer e colocar no papel a minha história. Aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu julgo importante. Aquilo que eu digo que é extremamente legal e bom para a minha vida. E aí eu posso colocar lá palavrinhas como sucesso, como capacidade, como coragem, competência e possibilidades. Então assim, ó, eu posso colocar lá, tranquilamente, e começar a escrever a história que eu estou escrevendo. Porque a responsabilidade ela é 100% minha. Então, preste atenção. Faça lá, escreva lá. O livro que você quiser escrever da sua vida. Né? Seja muito feliz com a sua história. Esteja muito inteiro com a sua história. Porque você é totalmente responsável por isso. E cada um tem a sua história. Cada um tem seu livro e cada um escreve do jeito que quiser. Se até ontem foi escrito de um jeito, pare, pegue seu livro e reescreva. Se ele está guardado, se ele está em alguma gaveta empoeirado, busque ele novamente. Não se acomode. Não fique esperando as coisas acontecerem. Mágico não é, mas possível é 100% de fazer história. A gente tem inúmeras histórias de superação, inúmeras histórias de sucesso, através de pessoas que lá no seu livro estavam escritas muitas palavras muito piores do que essas, com certeza. Mas eu vou ter capacidade de reescrevê-las. Eu vou ter capacidade de reescrever a minha história. E lembrando e repetindo, você é responsável pela sua história. Faça uma história diferente. Construa uma história diferente. E vá buscar momentos de maior felicidade, momentos de maior tranquilidade. Porque isso é muito importante
para a vida como um todo. Muito bem, pessoal, já me encaminhando para o final, aqui as redes sociais onde vocês podem me achar, onde a gente pode estar nos comunicando, vocês podem estar me escrevendo com alguma dúvida que ficou, com alguma coisa que vocês queiram saber, fiquem bem à vontade, me escrevam que tranquilamente eu vou estar respondendo para vocês. E aqui os materiais, os quais eu desenvolvi ao longo desse período todo, tem 2 livros pelo letramento, tem livros pela sinopse e tem cardzinhos da Rick Card sobre vários assuntos. Eu sou suspeito em falar para vocês, mas são materiais que eu gosto bastante, são materiais que senti muito a vontade de fazê-los e isso faz com que eu tenha certeza absoluta que as pessoas tenham uma boa satisfação, uma boa condição de poder estar conhecendo algum deles e poder estar vendo. Eu comecei com uma frase e vou terminar com outra frase nesse momento que diz o seguinte: nossa serenidade não depende das situações, mas da nossa relação diante delas. Portanto, ao intervirmos no aqui e agora, torna-se possível provocar mudanças em nosso futuro. Foi dito por Buda 563 a.C. Então, é importante que eu possa ver lá que eu tenho uma capacidade, uma condição, que o perturbo do ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos, mas eu posso tranquilamente modificá-los na medida que o tempo for passando. Obrigado, pessoal. Espero de alguma maneira ter contribuído para o conhecimento de vocês, espero de alguma forma ter contribuído para esse evento muito legal, né? E eu fico à disposição de vocês para aquilo que for preciso, para aquilo que nós formos conversarmos ali no futuro. Eu fico aqui completamente à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.